Quem faz essa análise é o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Baladinho, que está com a gente aqui. Prefeito Baladinho, seja muito bem-vindo. Se nós formos fazer num jogo rápido, como é que o senhor analisa 2025? Boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer poder estar aqui contigo, Dalcira, os ouvintes da Rádio Vale FM. 2025, um ano de desafio, um ano de conhecer a casa, de reorganizar aquilo que foi possível dentro das condições e limitações do serviço público, de poder conhecer mais por perto cada setor, cada secretaria, cada órgão da municipalidade, sendo comandado e coordenado, né, por os mais diversos servidores do município e também pelos nossos secretários adjuntos, né, colaboradores que se adentraram à nossa gestão. Então, é um ano que a gente conheceu a fundo a situação do caixa, da máquina pública, da estrutura, dos equipamentos, e podemos também implementar algumas ações, alguns projetos, algumas medidas, reformas iniciadas que vão avançar e continuar num ano de 2026, sem dúvida alguma, com mais desafios, sem dúvida alguma. Ser chamado de prefeito TikTok lhe incomoda? Não, não me incomoda, até porque quem me chama de TikTok gostava de ver os vídeos do ex-prefeito, que eram vídeos temorosos, né? Os meus vídeos são do meu trabalho, são da minha organização, são da minha comunicação. Grande parte, 90% dos meus vídeos é eu fazendo live ao vivo, a cores, né? Não custa nada para ninguém. Assiste quem acessa minhas redes, não é obrigatório. Não é como você patrocinar um jornal com dinheiro público e as pessoas que assinam ou compram são obrigadas a ler. A minha rede social ela é pública, ela é gratuita e ninguém é obrigado a ver. Mas grande parte da população optou, e eu acompanho isso pelos indicadores, pelos insiders, que há uma grande aceitação e uma grande comunicação. Então, eu postei esses dias um vídeo que deu mais de 70 mil visualizações. E como é que eu vou medir isso? Porque eu tenho detalhamento de onde vem essa pessoa que está assistindo. E 80% viu ou reviu de dentro da cidade e dentro do entorno de Cachoeira do Sul, numa margem de 80 quilômetros para todos os lados. Então, mas o senhor tem uma equipe especializada para fazer isso? A equipe é eu, porque eu edito meus vídeos, os assessores eventualmente fazem fotos ou captam algumas imagens, mas grande parte das imagens que eu vou captando é por live, é eu segurando meu celular. Basta acessar minhas redes e vão ver. Ou ele está num tripé, ou ele está na minha mão, ou eventualmente algum colaborador, uma assessora. Está aqui a Luana conosco, que é assessora de gabinete, que também pode tirar foto, também pode dirigir, como também faz minha agenda e faz o meu assessoramento. Então, a minha comunicação é um zelo precioso pelo qual não incomoda ninguém, e vem com o intuito de dar transparência e comunicação daquilo que eu estou fazendo na minha rotina, no meu dia a dia. E se você acompanhar, Dalcira, os prefeitos de qualquer cidade do Brasil, todos eles estão se comunicando por rede social, principalmente Instagram e Facebook. E todos eles talvez tenham um assessoramento, alguma edição, alguma captação de algumas imagens. Então, se você olhar, o presidente Lula não faz os vídeos dele, o Eduardo Leite não faz os vídeos dele, né? Eu gosto de fazer os meus vídeos, até porque eu trabalhei muito no serviço público, eu muito assessorei, né, prefeito como de Porto Alegre, né, assessorei campanhas, enfim, eu tenho já uma experiência e uma estrada nisso. Mas eu fico feliz pelo acesso que as pessoas dão, pela comunicação, pela interatividade e por ser correspondido grande parte dos meus vídeos e fotos, registros, onde eu estou, onde eu vou. A minha agenda pública, aliás, ela é acessível para todo mundo. Bom, voltando agora aos problemas da cidade. As pessoas continuam reclamando de falta de calçamento, ruas esburacadas. Ainda é um trabalho árduo para ser feito em Cachoeira do Sul. Claro, porque a gente focou muito em 2025 em saúde, em educação, que são as duas áreas onde eu tenho os melhores índices de avaliação
da minha gestão internamente, né? Então, indicadores que comprovam, né? O saúde, onde a gente implementou o Ser Mulher, o Saúde 60+, o CAS, renovamos a frota de veículos locados para melhor comodidade para 150 passageiros que viajam diariamente. Amanhã vamos entregar mais 10 novos veículos para a saúde. O ano que vem chega no início do ano 2 novas ambulâncias. Então, a gente priorizou aonde mais toca no ser humano, que é a saúde. Mas ainda tem que melhorar muito, climatização de postos de saúde, compras de algumas geladeiras para posto que não tinha vacina, como Promorar, entre outros, compra de um prédio para um novo posto de saúde para o bairro Fátima, para Santo Antônio e para Marcos Ribeiro, esses 3 num só. Tem muitas ações a serem feitas e, consequentemente, as estradas, as ruas, os buracos, a gente passou o ano pagando dívida, pagando conta, a gente encerrou esse ano agora, está encerrando pagando mais de 31 milhões de dívidas de 24, que eu poderia ter pavimentado, poderia ter calçado, poderia ter feito operações qualificadas de tapa-buraco e não pude fazer. Mas a gente começou operação de qualificação onde está asfaltado, com massa asfáltica, mas falta algumas regiões. Aonde tem paralelepípedo, são outros tipos de qualificação. Tem uma empresa terceirizada que precisaria 10 hoje para a cidade, né? Porque o problema é assim, onde é barro, onde é chão batido, está lá há décadas e décadas esperando calçamento. Sim, 130 quilômetros de vias urbanas são de chão batido. Outros 150 quilômetros já estão pavimentada ou calçada. Mas esse passivo não se resolve em um ano. Então a gente avançou esse ano em 28 ruas pavimentadas. São dados que a gente está mostrando no dia a dia. Concluiu rua tal, e tem muitas ruas em processo de licitação para serem pavimentadas no ano que vem. Consequentemente, são 3 frentes da Alcira. O que é asfaltado e está esburacado. O que está calçado está desqualificado porque quebra cano lá embaixo, tem que fazer galeria, tem que fazer canalização, tem que refazer bueiro. Cada enxurrada, cada chuvarada, você vê um trecho, alguma área da cidade que cai. Então, a equipe de manutenção, que é uma única só, ela não dá conta desse passivo. Então, precisamos melhorar muito. E para melhorar como? Com dinheiro, com recurso, com prioridade de coisas que eu também tenho que fazer. Só que eu não posso trocar saúde por priorizar só cuidar de ruas. Eu estou tentando fazer as duas coisas, mas com um foco muito especial na saúde, e eu quero, em 2026, focar mais em qualificação das vias. Bom, tem um outro assunto que vem, ele está travado desde o ano passado, na gestão anterior, que se no início da sua gestão, lembro que eu falei com a secretária Paola e ela disse que tinha já dado largos passos em direção para não perder os recursos, que são os apezinhos lá do Tibiriçá, prefeito. Como é que está essa situação? Sim, está nas fases finais, tá? Hoje eu ainda questionava no grupo de gestão aqui o andamento, precisava regularizar no ofício de registro a área, né? Passou por um longo processo de validação pelos lindeiros, processos de elaboração, de sondagem, de topografia, de projeto técnico, projeto executivo, para que a gente possa evoluir. Então, 2026, sem dúvida alguma, a gente estará dando a ordem de serviço para essa obra, se Deus quiser, e que permita, né, que a gente possa ter uma construtora de bom nível que entregue para nós. Tem acontecido muito no NVD Brasil, construtoras que vencem a licitação, acabam deserdando, acabam deixando as obras ou não têm a capacidade técnica. Eu lembro que para os apezinhos, a construtora que havia ganhado a licitação era de Pelotas, e ela estava já pronta para iniciar a obra quando deu todo o rolo. Porque tem que fazer nova medição, porque faltam centímetros daqui, alguns centímetros dali. Tem gente morando irregularmente numa parte do terreno, né? Então, vai ter que ser aberta uma nova licitação ou tudo está funcionando, está valendo ainda? Olha, eu espero, né, que assim que a gente regularizar essa questão do patrimônio do imóvel, que é onde está pego hoje, a gente possa avançar nisso, tá? Eu não gosto de dar data, prazo, e não poder cumprir. Então eu estaria falhando com os teus ouvintes ao dizer, vai ser feita a licitação de novo ou não vai ser feita. Então a gestão está cuidando disso. 2026 é o ano de iniciar essas obras, sem dúvida alguma. Nós vamos focar muito nisso. Nós tentamos comprar terrenos esse ano, não conseguimos.
faltou dinheiro, nós já temos 2 terrenos de olho que a gente quer muito para poder fazer um programa municipal, que não é Minha Casa Minha Vida, que não é um programa que depende do Estado, é um programa onde o município adquire as terras e cria os lotes e possibilita regras dentro da necessidade das pessoas. E existe muitas pessoas ainda em área de risco, existe pessoas que ainda estão em abrigo e existe pessoas que possuem o desejo de sair dessa área de risco e tem alguma coisinha, que tem condições de construir, mas não tem um terreno, né? Já vai gastar 30, 40, 50 mil no terreno, não vai conseguir. Então a gente precisa olhar com um carinho na área da habitação, e esse é um dos focos de 2026 também. Ter um espaço onde não dependa só do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, não dependa dos programas da reconstrução, de conseguir essas casas do governo federal, que foram para 66 pessoas ao longo desse ano, e que ainda tem algumas na fila, e tem outras 300 e 400 em área de risco que precisam e carecem disso. Bom, o senhor falou que está entregando amanhã veículos para a saúde. É daquele projeto, aquela licitação terceirizada, ou são veículos próprios? Não. Agora são próprios. Primeiro a gente locou 10 veículos para renovar a frota. Fizemos um cálculo que se comprovou que sairia mais em conta ter locado do que estar fazendo a manutenção naqueles 10 veículos. Agora são 10 veículos adquiridos com recursos potencializados em razão, infelizmente, da enchente, que a gente vai renovar essa frota, né? Bom, máquinas, porque até um tempo obras e interiores estavam ali disputando, diga-se de passagem, quase a tapa, uma patrola, uma retro, enfim. Como é que está essa divisão aí? Como é que está esse parque viário? Vamos começar pelo rural, né, que é onde tem melhores estruturas. Tem patrolas, né, foi recebida na enchente aquela patrola lá do deputado Heitor Chu, né, a qual agradecemos, no ano passado ainda, que tem sido de grande serventia. Tinha uma outra patrola em atividade e tem mais uma terceira patrola terceirizada, atuando no meio rural. Hoje, aliás, estão fazendo um trabalho forte no bosque. Mas retro precisa. Foi adquirido 2 caçambas novas para o meio rural do retorno do ITR, do imposto do proprietário de imóveis rurais. 2 caçambas, está por chegar uma nova caçamba, a gente vai ficar reforçado, mas ainda carece de uma escavadeira hidráulica e reforçar ainda alguns equipamentos no meio rural, principalmente na área da agricultura, né, para patrulha agrícola, que é lâmina para lavrar terra. Só tem um caminhão-pipa, isso eu vejo como um problema a ser enfrentado, ainda mais se no tempo nos judiar esse ano. Migrando para a Secretaria de Infraestrutura Urbana, a precarização é muito maior. Nós pegamos a secretaria praticamente com os equipamentos quebrados. A patrola não funcionava, a reto não funcionava, as 3. Conseguimos colocar em uso, mas passa quebrando. Então, é uma meta comprar uma patrola para o desenvolvimento para a Secretaria de Infraestrutura o ano que vem, e é uma meta também de adquirir uma nova retroescavadeira, além dos 2 veículos que a gente entregou a semana passada para a Secretaria, porque não tinha para locomoção, né? Eu, quando entrei no mês de janeiro, fui fazer a primeira vistoria na infraestrutura, eles estavam colocando saco de cimento no bagageiro de uma Meriva, né? O que estraga o veículo, detona o veículo, né? Acaba com o veículo, né? Já estava todo deteriorado. Então, hoje eles têm uma Oroch e agora tem mais 2 picapes novas, Fiat, né? Uma gabinada, outra gabina estendida, para poder fazer a operação e poder fazer o transporte de equipamentos leves nessas manutenções que fazem diariamente. Aí, às vezes é cimento, às vezes é tijolo, às vezes é um cano, é um tubo, enfim. Porque hoje nós temos praticamente todas as emendas federais e também a mobilização dos nossos deputados estaduais, quando mandam o dinheiro para a Cachoeira, vai para o HCB. Não estaria na hora também de movimentar, quem sabe, o próprio Legislativo na busca de seus deputados na tentativa de trazer essas emendas para a Cachoeira? Bom, eu tive em Brasília antes de assumir 2 vezes, né? Nós conseguimos algumas emendas, mas muitas das emendas os deputados gostam de canalizar no hospital. O que eu não tiro mérito e também não vamos tirar, não é sugestão minha tirar dinheiro do hospital, nem por nós, favor, né? não. Nem nós, não mas assim, isso. mas a gente disputa a mesma fatia, né? Já mandei para Cachoeira para o hospital, tá bom, legal, né? Mas eu fui em gabinete de 30 deputados para pedir, a gente precisa de emenda para fazer cirurgias eletivas. Que é o nosso grande dilema, né? São mais de 2.000 pessoas aí nessa celeuma de poder fazer uma cirurgia nas mais diversas áreas. Então, agora chegou uma emenda essa semana de 500 mil, que a gente tinha pedido lá no ano passado.
deputado Ronaldo Nogueira, confirmando que é para cirurgias eletivas. Que bom, então a gente vai operacionalizar uma emenda que foi conseguida no ano passado, vai operacionalizar esse ano. Isso demora, infelizmente não é... É de um ano para o outro. É de um ano para o outro, né? Então, precisamos sim emendas, não só para equipamento dessas máquinas, para a infraestrutura, mas muito mais para cirurgias eletivas. Quanto mais, melhor, porque a gente tem 100% de certeza que aplica isso e executa. Inclusive até no próprio HCB, né? Né? Esse dinheiro vai para o HCB de vai qualquer maneira. ocupar os serviços que eles vão prestar. Então, é natural isso. Mas toda casa de saúde passa seus dilemas, suas dificuldades. A gente respeita, não duvida, não nos cabe aqui fazer o papel do advogado do diabo, mas a gente está sempre cobrando, né, para que possamos atender mais e melhor. Tanto é que a gente fez na UPA, né, no período difícil, a gente colocou um médico a mais, fizemos esse ajuste com o próprio HCB, que também administra a UPA. Mas precisa avançar muito na saúde, né? É uma luta por neuropediatra, é uma luta por ginecologista, o Ser Mulher veio para nos ajudar, o Saúde 60 a mais são 1.200 atendimentos de equipe multiprofissional por mês, né? Isso ajuda em muito, nós temos uma população de mais de 23% idosa, acima da média estadual, que é de 20%. Então qualquer idoso que precise ou que tem algum indicativo de demência ou de dificuldade, precisa procurar as nossas unidades de saúde e será encaminhado para o Saúde 60+, onde terá o atendimento especializado para essas pessoas. Então é um avanço e, na medida do possível, as cirurgias eletivas elas são consequências, assim como os exames, que tem mais atendimentos do que teria, né, em tempos passados com esses 3 centros, o Saúde 60+, o Ser Mulher e o CAS, que está fazendo o acompanhamento junto à PAI. Bom, de qualquer maneira, pelo que o senhor fala, nós temos aí em Cachoeira, na sua gestão, a menina dos olhos é hoje a saúde, é isso? Sim, não poderia ser diferente, né? Mas a educação ela caminha junto. É uma pasta onde a gente chamou mais de 123 professores, chamamos mais de 27 monitores, fizemos processo seletivo para 50 higienizadores para poder atuar nas escolas. Vamos vir o ano que vem, vamos chamar mais. De primeira mão, eu estou te dizendo. Sempre quando eu venho aqui, eu te dou alguma coisa. De primeira mão. Então, assim, a gente inicia o ano de 2026 chamando mais professores, como foi em 2025. Porque há aposentadorias, há o servidor, né, que já tem uma defasagem já de um bom tempo, e há uma necessidade urgente de atacar essas demandas de elétrica, de PPCI nas escolas, de reforçar o mobiliário. Fizemos agora aquisição de vários mobiliários, algumas escolas já estão recebendo. O dinheiro que a gente aportou da venda da folha de R$1 milhão, grande parte dele ainda não foi utilizado, porque ainda não se confirmou as licitações dessas elétricas, deste PPCI. Escolas que ainda precisam ter o registro ainda do terreno, da estrutura. Então isso é muito moroso no serviço público, que nos emperra e que vai transitar de um ano para o outro. Mas o posto, a unidade de saúde do Fátima, inaugura o ano que vem, do Amorim, Amorim, e já está sendo gestado também a do Tibiriçá, porque com a implementação do Minha Casa e Minha Vida, dos apezinhos lá, também, uma das regras, parece que implícitas nesse contrato, seria ampliar também, porque não teria como os postos da Redondeza absorverem 1.200 famílias. Com certeza. 1.200 pessoas, então, assim, mais ou menos. Reforçando, o CAPSI inaugura o ano que vem até julho. A UBS do Alto do Amorim também será concluída no mais tardar lá julho e agosto do ano que vem. Estão em obras. O DVS está em obras, né? Obras de recursos da enchente. E a Utibiriçá também, tendo em vista Minha Casa Minha Vida, que aliás é pela Caixa, antes a gente estava falando de licitação, é tudo pela Caixa, é pela imobiliária, enfim. E essa obra também da unidade da Tibiriçá também se torna imprescindível pelo número de população que vai morar naquela região. Pois é. Nós temos também aqui, prefeito, emendas. Nós falamos em emendas estaduais, federais, enfim. Mas e as emendas municipais? Com o Caixa, digamos, em baixa, como atender essa legalidade? Porque, na verdade, é obrigatório o atendimento e o pagamento dessas emendas.
Tu diz a dos vereadores. Dos vereadores. Vereadores, tá. O que é feito? Os vereadores indicaram o ano passado, em 2024 para 2025, né, 9 milhões em emendas. Nós não chegamos a pagar 2 milhões em emendas. Por quê? Porque o caixa é vermelho. Se o saldo é negativo, eu não tenho a obrigatoriedade, eu não tenho como executar essas emendas, porque não há o recurso na conta. Então, outras dependem de projetos, depende de licitação, depende, por exemplo, o vereador indicou uma pracinha. Mas tem que fazer o ETP, que é o estudo técnico preliminar, tem que fazer o TR, que é o termo de referência, tem que fazer os orçamentos, levantamentos, tem que licitar, tem que ter uma empresa vencedora e chegar na hora e ter o dinheiro em caixa. Então a gente não vai conseguir executar tudo. E esse ano indicaram para 2026 11 milhões de emendas. São prerrogativas dos vereadores, dentro do próprio orçamento do município, que a gente sabe que vai estar no vermelho diante das dificuldades. Então, algumas vão ser executadas, sim, e a gente tem o desejo de executar todas, principalmente na saúde, porque desses 11 milhões, a metade é saúde, 50% é saúde, é o que a lei diz. É obrigatória, né? Então, assim, como é que o prefeito se agarra a pagar pela saúde? Eu não posso ser diferente, né? Mas tem emendas de entidade, de instituições, de projetos sociais, projetos esportivos, projetos culturais, que têm uma determinada relevância. Tem de alguns eventos do município, tem de alguns projetos, tem para educação, tem para reforço em escolas, para pracinhas. Então, na medida do possível, a gente precisa ter um discurso de coerência nesse sentido. Os vereadores sabem que a gente não vai conseguir executar todos. Se esse ano era 9, se executou perto de 2, com certeza o ano que vem não vai ser possível pela falta de recurso. É porque o prefeito quer ou não quer? Não, não tem como ser. Se o recurso não existe, é como assim, eu tenho uma família e daqui a pouco meus filhos lá indicam que eu tenho que gastar X do orçamento no mês. Eu vou gastar se eu tiver. Senão eu vou ter que controlar o caixa, porque senão as contas não vão bater. A prefeitura é isso. FAPES. Teve uma vitória, a prefeitura teve uma vitória, o executivo teve uma vitória interessante com relação ao parcelamento dos reparcelamentos, né, que vinham sendo feitos com relação ao fundo de aposentadoria e pensão dos servidores, que até agora eles continuam vendo esse projeto com muita desconfiança, prefeito. Eu respeito a desconfiança, a descrença que o servidor público tem em relação ao fundo de aposentadoria dos servidores e pensões. Esse fundo não fui eu que criei, e quando ele foi criado já foi fadado à sua falência, porque ele foi estipulado com uma contribuição lá de 3%, o que não se sustenta e não sobrevive, não tem capacidade de gestão financeira de sobreviver. Ele não está sendo reajustado ano a ano de acordo com cálculo atuarial, ele não está sendo embasado. Então, a gente pega em janeiro desse ano, o que já se sabia, com um déficit atuarial de 1 bilhão e 50 milhões. Então, está certo que está numa falência, está caminhando para uma ribanceira. A gente apresenta as primeiras medidas que são reformas de previdência, que foram feitas a nível de Estado, a nível de Brasil, de Presidência da República, né, fez isso porque não teve saída. Porque tem que gestar esse fundo, tem que garantir que as pessoas que se aposentem vão receber no futuro. A gente apresentou 2 projetos, nenhum deles foi aprovado. Não tem problema. Um deles era basicamente o que está na lei federal. Tanto é que a gente entrou com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, e o judiciário deu. Essas contribuições dos servidores estavam equivocadas. Não pode carregar, não pode contribuir sobre o que não carrega para a aposentadoria. E isso foi validado no judiciário. Então, o que o prefeito queria fazer e o governo era o que estava na lei. É tentar regrar para fazer com que a contribuição seja justa e coerente, tanto por parte do servidor quanto por parte do município. Isso desoneraria o município em R$700 mil mensais, que é o que a gente conseguiu na justiça. Perfeito. Com base nessa medida, a gente já vai ter um novo calculatorial, contratado agora por uma nova empresa, e com isso vai nos nortear os próximos passos. Mas também veio a PEC 136, em setembro, aprovada pelo Congresso, para ajudar os municípios que estão em falência previdenciária financeira instituída ao longo de décadas. Isso vem ajudar.
que é isso? É reparcelar os parcelamentos. Eu não pedi para parcelar nada. Eu não parcelei nada. Eu pedi uma autorização para a Câmara de Vereadores para reparcelar o que os outros prefeitos parcelaram. E parcelaram por quê? Eu já disse isso várias vezes aqui. Parcelaram porque não tinham dinheiro para pagar no final do mês. Eu estou chegando ao 12º mês da minha gestão e pagando em dia o FAPES, por causa de esforços financeiros, de corte de diárias, corte de horas, corte de custeio, economia feita internamente dentro da gestão, controlando combustível, controlando óleo, controlando tudo que é necessário para poder sobrar um pouco a mais. Venda da folha para o Banrisul por 6 milhões, incremento de receitas, então, e agindo dessa forma. Então, por que eu tive que pedir autorização para reparcelar? Porque eu sei que eu não vou conseguir pagar em dia. É como se um cidadão tivesse 3 consignados ali no Banrisul e aquele juro fosse X e a multa fosse X valor. Aí vem uma nova norma do banco e diz assim, agora o teu juro vai ser menor, a tua multa vai ser menor e você pode fazer um pacote desses 3 consignados no banco num só. O cidadão não vai querer, se ele está afogado? Cachoeira está afogado, está debaixo, está com a água batendo acima do pescoço. Foi o que nós pedimos para a Câmara. E ainda não fizemos. Nós vamos encaminhar para o Ministério da Previdência agora 3 parcelamentos feitos, um de 200 meses pelo governo passado, outro de 60 meses pelo governo retrasado e outro pelo governo retrasado de 200 meses. Ou seja, são 200 mais 200 mais 60. 460 meses de parcela. E eu pedi uma autorização para reparcelar em 300 meses o que está nesse bolo. Isso é algo... termina agora, nos próximos 6 meses. Tem um quarto que vai terminar que nem vale a pena e o quinto também, são 5, né? Ou 4, uma coisa assim. Então eu só quero reparcelar. Com isso me dá fôlego para pagar em dia o patronal. Porque se eu não pagar em dia, o juro é mais caro, a multa é mais cara. E isso é ruim para quem? Para a cidade, para os servidores, para a prefeitura e para os serviços públicos. Então, por que eu tenho que pagar juro e multa? Porque se eu posso pagar em dia, é isso que eu quero. No momento que eu poder reparcelar isso tudo, que são 89 milhões, e botar em 300 vezes, esses mesmos 89 milhões vão voltar para o fundo. Não está tirando nada, nenhum centavo do servidor. Muito pelo contrário. Está garantindo que isso venha de volta para o caixa. É um reparcelamento. Se eu não pagar, eu perco o processo. Então, eu não posso. Em 15 meses, eu ainda também tenho que submeter novas medidas de reforma da Previdência com base no novo cálculo, para saber qual é a alíquota que eu vou aplicar a partir do ano que vem. Então, já lhe pergunto quais são essas alíquotas e como isso vai impactar de novo a vida dos servidores. Agora lhe peço licença, só para a gente atualizar o roteiro comercial e a gente volta já já.